Olá, pessoal. Aqui é Thaisa Vitória. Eu sou consultora de gestão jurídica e eu quero novamente te dar parabéns, boas-vindas aqui ao nosso congresso. É um grande prazer ter você conosco aqui. E o tema da minha apresentação é: você vive no mundo VUCA, mas você já sabe lidar com isso? Bom, com essa pandemia, do novo coronavírus, o Covid-21, o termo voltou aos holofotes no mundo todo para elucidar o momento que estamos passando, que é nitidamente marcado pela imprevisibilidade, pela transformação. Nos últimos 2 meses, o cenário mundial, seja econômico, seja social e, obviamente, da advocacia, foi marcado pela volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, que são os termos que cunham esse termo maior, essa abreviação VUCA. Após quase 30 anos da nossa última grande guerra, que impactou assim, a humanidade como um todo, diversos países do mundo, o Covid-19 surgiu para impor novos desafios para todos. E segundo especialistas, a realidade da vida pós-coronavírus não tem muita definição, muita clareza, E as consequências dessa pandemia na advocacia devem se prolongar pelo menos aí até 2022, pelo menos. Essa pneumonia misteriosa que começou a virada do ano, na virada do ano lá na China e se espalhou rapidamente por todo o mundo, causando milhares de mortes, vem causando também essa mudança sistêmica em todas as áreas da nossa vida e na nossa advocacia. Cidades turísticas ficaram vazias, todo mundo de quarentena em casa, voos cancelados, competições, as maiores competições esportivas do mundo, os maiores eventos, shows, entretenimento, tudo cancelado. E o mundo VUCA, que tem muito a ver com esse momento, é um mundo incerto, no qual só o conhecimento é capaz de permitir que os advogados olhem para essa realidade com um pouco mais de segurança. Nenhuma organização é intocável por esse momento, e não seria diferente com a advocacia. Então, a partir disso, os advogados devem se preocupar em adotar um plano de adaptação ágil para minimizar os riscos. E a gente, pensando no mundo VUCA, a gente pode dar inúmeros exemplos de quão incerto, de quão volátil, complexo e ambíguo é o século XXI, é esse mundo que a gente vive. Eu quero te perguntar agora, qual foi a última vez que você saiu de casa para comprar um CD ou revelar uma foto? Quando foi que você precisou, pensa aí na última vez que você precisou se deslocar para o hotel para reservar um quarto? Ou que você teve que sacar um dinheiro para pagar o táxi, porque ele não tinha maquineta de cartão, ou que você precisou usar um telefone fixo, precisou ir para casa para fazer uma ligação. Quando foi essa vez? Quando aconteceu isso? Então, toda essa conversa que a gente vai ter aqui é sobre o mundo VUCA que já estamos vivendo. E para você entender melhor esse mundo VUCA e como isso se aplica na advocacia contemporânea, eu vou explicar cada uma das suas características. A primeira característica do mundo VUCA é a volatilidade, que é a qualidade daquilo que é inconstante, que é variável, que é instável. Então, é a demonstração de condições voláteis. E o mundo que a gente vive, principalmente nesse momento, tem essa característica. Tamanha velocidade é que tudo vem acontecendo e se transformando. Olha o exemplo na comunicação. Você tem uma ideia, a rádio levou 38 anos para ter uma audiência de 50 milhões de pessoas. 38 anos para ter uma audiência de 50 milhões de pessoas. A televisão conseguiu alcançar esse mesmo número em 13 anos. E a internet em apenas 4 anos. E isso a gente não estava falando de um movimento global onde as pessoas estavam aglomeradas em suas casas. Isso não existe precedente do que está acontecendo nesse momento na história. Então, obviamente que o consumo e a adesão à tecnologia tomou um grau massivo nesse momento. Então, a questão da volatilidade, do quanto a inconstância e a variabilidade permeia todas as dinâmicas sociais, profissionais e também na advocacia, isso é presente. A gente está aqui, a gente estava vivendo as nossas vidas e, num determinado momento, recebemos uma notícia de que teríamos que ficar em casa.
e viemos lidando com isso. No mundo do direito, né, no mundo das leis, do regramento das dinâmicas sociais e contratuais e comerciais, a cada momento surge uma nova MP, um novo regramento, uma nova recomendação do Conselho Superior, e a gente fica simplesmente imerso numa incerteza constante. Qual é a maior constância? É a volatilidade. O segundo elemento, que é a incerteza, diz respeito à falta de previsibilidade. Então, o primeiro elemento fala das mudanças constantes. E o segundo elemento, que é a incerteza, fala da imprevisibilidade. Então, novos modelos de negócios, novos hábitos de consumo, simplesmente estão sendo apresentados da noite para o dia. Novos tipos de serviço, novas formas de produção, de produtos e serviços, tudo isso para adaptar-nos a uma segurança que é emergente nesse momento, mas também a uma prevenção de riscos no futuro. Aconteceu antes dessa pandemia, olha o Instagram, lembra? Acho que você deve lembrar que aconteceu dele mudar um mecanismo dele de omitir o número de curtidas em posts. Aconteceu aqui no Brasil. Então, essa simples mudança de omitir as curtidas já mudou totalmente o planejamento de marketing de muitas empresas, de todas as empresas, principalmente daquelas que têm como berço, como grande berço de consumo as redes sociais. O terceiro elemento que compõe o mundo VUCA é a complexidade. Então, é um conceito que mostra que a advocacia, as relações e o mundo em geral não pode ser explicado de maneira linear, de maneira matemática, vamos dizer assim. E a complexidade reflete inúmeras variáveis que afetam o nosso dia a dia. E essa complexidade também tem a ver com a questão da gente não identificar exatamente qual é a causa de uma consequência presente, de um sintoma que se apresenta, né? Como que chegamos a essa situação? Como que chegou até aqui? A gente, num mundo tão complexo, onde tantas variáveis funcionam ao mesmo tempo, a gente tem uma certa dificuldade de entender onde isso começou. E, obviamente, quando não se compreende onde um processo se começa, também fica difícil de mudar, né? O próximo elemento é a ambiguidade, ou seja, não dá mais para padronizar práticas e respostas como se todas as realidades fossem as mesmas. Podem coexistir diversas interpretações ao mesmo tempo sobre o mesmo fato. Então, pensa o seguinte, você sabe que dentro da advocacia, você deve já ter visto aqui no nosso congresso, que para se ter organização e agilidade, a gente precisa de padronização. A gente precisa padronizar nossas rotinas. Para dar uma resposta ágil para o cliente, é bom que eu tenha scripts de atendimento, scripts de andamentos processuais, que eu tenha uma linguagem palatável à compreensão daquele cliente. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer um planejamento a longo prazo, se eu fizer grandes investimentos nesse momento em softwares muito caros ou em estratégias muito complexas, muito fixas, que eu tenho dificuldade muito grande de mudar, que eu precise de muitos decisores no processo para mudar isso, o que pode acontecer? Eu posso quebrar, inclusive, né? Falando de modo bem direto, eu posso quebrar, porque pode não haver tempo de eu me adaptar. Então, os planejamentos no mundo VUCA, eles têm sido feitos de menor prazo do que antes. Antigamente, uma organização ela planejava os próximos 10, 20 anos, 30 anos. Hoje em dia, está se planejando assim no máximo 3 a 5 anos e com um sistema que permite uma flexibilidade muito grande. Isso coloca em risco, por exemplo, advogados que têm um modelo mais arcaico e que são muito fixos no papel, né, na agenda física, e eles buscam planejar ali, mas que eles não têm no meio físico ali uma ambiguidade, uma permissão para que o planejamento dele seja modificado com constância, porque aquele que mais se destaca no mercado jurídico é o que erra rápido e conserta mais rápido ainda. É aquele que mede constantemente, que faz follow-ups constantes,
porque assim, ele precisa de um padrão mínimo para funcionar, precisa, para ele conseguir delegar, para ele conseguir dar uma resposta ágil, mas esse planejamento e essa execução dessas operações, dos serviços jurídicos, do marketing, das tarefas administrativas, tudo isso precisa ter um esqueleto que seja ambíguo, que seja flexível, que seja como um bambu, que ele possa ser resistente pela sua flexibilidade, tal como o bambu, um projeto, um planejamento que ele seja flexível, ele permite correções constantes. E aí a inovação se apresenta e ela é prorrogada, ela é promovida, é presente, é possível que ela se mantenha presente na gestão daquele escritório, porque o sistema de organização é flexível, entende? Então, como principais desafios desse mundo VUCA, a gente pode destacar o impacto da era digital nas relações de consumo. Então, nesse momento de isolamento, por exemplo, a gente percebe que está todo mundo sendo convidado a consumir virtualmente, consumir informação, consumir produtos, consumir serviços. Muito por falta de opção, né? Impossibilidade mesmo de interagir, mas de outra forma. Mas eu falo sempre, as experiências que estão dando certo porque tem que dar certo, porque numa crise dessa, as empresas, os escritórios e as pessoas costumam dar mais do que davam antes para manter os seus clientes. Então, isso eu posso dizer que é uma tendência de excelência de serviços, entrega de serviços e produtos num formato remoto, num formato digital, para manter mesmo a sustentabilidade global, né, das pessoas. Isso vai gerar uma experiência que nessa pós-pandemia, as pessoas já vão conseguir enxergar que a experiência digital ela é muito mais rápida, muito mais barata e muito mais eficaz, muitas vezes, do que a digital, ou do que a presencial. E o presencial vai ser muito mais valorizado e muito mais direcionado para interações intuitivas, humanas, interações criativas e não mais de operacional. A gente percebe nessa mudança que o operacional ele pode ser automatizado, que ele pode ser escalável, que ele pode ser replicado com o uso da tecnologia de um modo muito mais ágil, barato e eficaz do que feito manualmente por uma pessoa. E a gente consegue perceber que um ser humano ele tem uma capacidade de criação, uma capacidade criativa que a máquina não alcança. Então, depois desse momento, é possível que a gente coloque o ser humano no lugar dele, que é o lugar de criador, que é o lugar de network, que é o lugar de relacionamento, que é o lugar de interação, algo que não vinha acontecendo. A exigência de novas competências profissionais, porque assim, dizem os estudiosos de futurologia que os próximos 10 anos a gente não vai ter 50% das profissões que existem hoje. Então, a gente percebe o quanto, e isso se acelerou por completo em razão dessa pandemia, desse isolamento global. Então, a gente percebe que muito do que se fazia antes já não se faz. Imagina quando as relações forem se reconfigurando a partir daqui. Então, quais são as competências que devem ser desenvolvidas para se viver no mundo VUCA, no mundo instável, no mundo volátil, no mundo de incerteza, no mundo complexo, onde a gente não consegue ver claramente a origem das coisas, a causa e a consequência, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Bom, eu preciso desenvolver a minha visão estratégica. Eu preciso desenvolver a minha visão estratégica. Uma visão estratégica abrange foco, crença e alinhamento de visão. O foco refere-se a dar um propósito à sua advocacia, dar forma, concretizar aquilo que você idealizou. Então, para ter uma visão estratégica, você tem que aprender a praticar uma visão cuidada
de tudo que está acontecendo ao seu redor, sair do direito, né? Ir para além do direito e começar a ver o que outros segmentos estão fazendo e buscar adaptar e testar na sua advocacia. E tendo uma gestão flexível, você vai conseguir corrigir rapidamente. Então, a visão estratégica é trazer como o teu sonho, a tua visão vai ser concretizada. E isso o tempo todo, não só quando você faz o planejamento uma vez por ano, mas toda a semana. Toda a semana. Construir um pensamento crítico, aqui a gente fala da capacidade de entender, estudar o seu ambiente. Isso é feito analisando todo um contexto, né? Você deve explorar e sempre estar construindo o teu ponto de vista e usar as perguntas. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Será que o que você sabe hoje vai ser suficiente para te levar para um outro nível? Então, aquela pessoa que não gosta de perguntas ou que gosta de responder todas as perguntas que faz, é uma pessoa que não tem consciência de como se aprende. O que a gente aprende recebendo o que não sabemos, recebendo novos registros, recebendo novos dados, novas informações. E a gente só consegue fazer isso se a gente realiza perguntas e busca com que a vida, os contextos, um ambiente ou alguém que já trilhou aquele caminho responda, porque se eu soubesse fazer, eu já teria feito. Então, o ato de perguntar, o ato de criar um pensamento crítico é admitir, ter humildade, de admitir que eu não sei tudo, que o que eu sei me trouxe até aqui. E se eu preciso ir para um lugar diferente, se eu preciso ir além, então eu tenho que fazer novas perguntas. Uma próxima competência para lidar com esse mundo VUCA, que eu acredito, é a comunicação positiva. E entender quais são os pensamentos, quais são as observações, né? No caso, a comunicação positiva, ela é construída a partir da comunicação não violenta e tem auxiliado muitas pessoas a lidarem com essas incertezas. Por quê? Porque a comunicação positiva leva em consideração os sentimentos, as necessidades, os pedidos e as observações do ambiente. Então, cada observador, cada pessoa tem uma forma de ver aquela realidade. Então, quando a gente sabe praticar a comunicação não violenta, a gente consegue lidar melhor com a equipe na crise, negociar com os nossos familiares. Imagina quem está atuando no home office, que é a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, dos profissionais, estão atuando em home office, todas as dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo e tendo que negociar. Outra habilidade que está sendo muito requisitada para lidar com o mundo VUCA, principalmente nesse momento, é a habilidade de negociação. É saber colocar perdas e ganhos, é saber criar margens de negociação, o que eu posso abrir mão nessa negociação, o que eu não posso, e sempre criar uma comunicação assertiva, uma comunicação transparente. A transparência e a vulnerabilidade têm sido assim, elementos de grande importância para lidar com esse momento, porque a gente precisa reconhecer que não temos o controle de todas as coisas, e quando a gente reconhece isso e se coloca de um modo de incerteza coletiva, a gente começa a ter mais compaixão com o que as outras pessoas estão passando e com o que nós estamos passando. E essa compaixão gera uma flexibilidade que tem a ver com a forma de se planejar que eu falei anteriormente. Então, esse mundo VUCA não é uma opção, já estamos vivendo nele. A questão é saber, você está sabendo viver nele, você está sabendo administrar todo esse receio, toda essa ansiedade, essa angústia de não ter todas as respostas e de não saber o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Como é que você está lidando com isso? Então, muitas vezes, emocionalmente falando, trabalhar a inteligência emocional, principalmente criação de pontos de equilíbrio, porque dentro de todo caos tem oportunidade, mas dentro da inteligência emocional, a gente sempre conduz a pessoa a criar dentro de si ou de alguma simbologia, algum arquétipo, algum símbolo, um lembrete, né, de centramento.
É como se fosse assim, você lembra na época da infância, aquele bebezinho que ficava com aquele paninho, só dormia com aquele paninho, ou aquele ursinho. Aquilo ali é um símbolo, exatamente, é um símbolo de centramento. Então você, qual é o teu símbolo de centramento? É a tua religião? É o seu terapeuta? É a sua terapia? É o seu exercício físico? É o seu estudo, é o seu seriado, é o seu trabalho? Qual é o teu ponto de centramento? O que te dá segurança? O que na tua realidade te dá segurança? Porque isso você vai precisar praticar e nutrir para lidar melhor com essa incerteza toda, porque o ser humano, ele foi feito o nosso cérebro, ele foi feito para responder perguntas, encontrar soluções. Você quer deixar uma pessoa extremamente angustiada, você deixa ela com o loop aberto, que é quando você faz uma pergunta e não tem resposta. A pessoa fica assim imaginando, a mente imagina o pior, a mente reproduz o pior. Na dúvida, ela intui o pior. Então, é interessante também você buscar os históricos. Se você tiver com receio nesse momento, busca os históricos na sua vida, se conecta com experiências que deram certo para você, experiências em que você foi bem sucedido, eu tenho certeza que foram muitas. Então, nesse mundo VUCA, as competências emocionais, elas têm que ter o mesmo peso de prática do que as competências técnicas. E a implantação da tecnologia, ela não é mais uma opção, não é mais um diferencial, é emergencial. Nos colocamos, estamos obrigados a adotar a tecnologia para sobreviver. Então, não adianta ficar reclamando, não adianta dizer que isso aconteceu agora, porque já estava acontecendo, só que muitos colocavam a venda nos olhos e buscavam achar que isso é uma diferenciação de modelo de negócio, quando na realidade era uma onda que iria tomar a todos. A gente pode dizer que essa pandemia acelerou o processo, mas que isso é uma onda que iria acontecer de todo modo, porque já estava acontecendo. Então, não é novidade. Agora, essa imposição de modo massivo e de modo prioritário para todos os modelos de negócio é, sim, algo novo. Então, o meu convite é que você pratique a inteligência emocional, que você se atente às inovações tecnológicas, observe que os produtos e os serviços estarão mais baratos porque estarão mais ágeis e mais enxutos, estarão mais baratos e mais qualificados. Então, se você não qualificar a tua advocacia, se você não qualificar a tua comunicação, a tua entrega, a tua tecnologia, a tua prospecção, prospectar pela internet, entregar pela internet, entregar com segurança, com eficácia e também de um modo ágil, você vai ficar para trás. Entende? Então, esse é o meu convite para você. Reflita, comece a buscar mais entendimento sobre competências comportamentais, inteligência emocional, flexibilidade, autorresponsabilidade, adotar a tecnologia na sua vida para todos sempre. Se você está com alguma resistência com a tecnologia, para com isso, não perde mais tempo, tá certo? A gente não tem mais esse tempo a perder. Não é mais uma opção. Ok? Então, se você tiver interesse em aprofundar esses assuntos, acesse os nossos canais. No Instagram é Thaisa Vitória Oficial e o meu site é thaisavitoria.com.br. Estou à disposição para te auxiliar no que for necessário nessa adaptação e nesse processo de uma nova advocacia, uma advocacia ágil, uma advocacia enxuta, uma advocacia humanizada, uma advocacia de qualidade, uma advocacia que conecta, uma advocacia que não tem barreiras, ilimitada, uma advocacia que é um berço de oportunidades, onde o seu conhecimento jurídico ele supera a entrega através de um processo judicial, onde você como advogada, como ser humano é o centro, e eu quero que você guarde no seu coração. Antes do teu cliente comprar a tua OAB, através de um contrato de honorários, ele compra o teu RG. Então, cuida do teu RG primeiro, antes de você vender a tua OAB, tá?
Cuida do teu RG para que você consiga se manter nesse centro de segurança, onde qualquer crise que venha a acontecer na sua existência seja como uma maré que se mexe num grande temporal. Tá certo? Então, até a próxima. Bom congresso para vocês.